Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Papo Clia, nosso espaço para falarmos sobre psicologia, saúde e educação. Eu sou Ana Paula Magosso, psicóloga e diretora da Clia, e hoje eu estou com um convidado que tem uma trajetória impressionante, Marcelo Veloso. O Marcelo é um executivo que lidera pessoas e negócios em 5 países, com passagens por fintechs, e-commerce, multinacionais, pelo mercado financeiro, foi vice-presidente do HSBC, atua como conselheiro, investidor e professor convidado. É tudo isso, Marcelo? Muito bem-vindo. Obrigado, Ana Paula, e parabéns pela iniciativa. É tudo isso. Além disso, eu tenho 4 filhos, moro numa cidade diferente dos meus pais, enfim, sim, é tudo isso e mais um pouco. Mas é assim que tem que ser, é divertido. Quanto mais, melhor. Que bacana. E me conta uma coisa, Marcelo, você viveu toda essa intensidade do mercado financeiro, liderando como VIP no HSBC. Conta um pouquinho como que era lidar com toda essa pressão por resultados, metas agressivas, expectativas de acionistas e, ao mesmo tempo, se manter emocionalmente em pé, pelo menos, né? É um desafio, mas eu te confesso, eu sempre encarei o trabalho como diversão. Não que seja sempre divertido, mas se não é divertido, não é interessante. Então, eu sempre busquei a parte divertida. É uma palavra, né, cheia de significados, mas eu prefiro usar essa palavra mesmo, a parte divertida do trabalho, a parte que me dá prazer. E como tudo que você busca prazer, eu coloco muita paixão, muita intensidade no meu trabalho. E em alguns momentos da minha vida, né, eu vou completar 30 anos de formado. Como você falou, eu já trabalhei, vivi em 5 países diferentes, em empresas completamente diferentes. Em algum momento da minha vida, em grande parte da minha carreira, eu coloquei o trabalho, né, como a minha principal diversão, como o principal papel que eu desempenho. Todos nós desempenhamos vários papéis, né? Você é o executivo, mas também é o pai, é o irmão, é o amigo, é o marido, a esposa, enfim, é o síndico, né, é o atleta, é o aluno, e eu colocava sempre o trabalho como a minha principal diversão. E isso é sufocante, isso é extremamente sufocante. Eu posso dizer que eu consegui resultados expressivos por onde eu passei, diferentes países, diferentes economias, diferentes momentos, diferentes naturezas de negócio, mas é um custo muito alto, um custo físico até alto, um custo sem dúvida nenhuma emocional alto, e demorei para reconhecer que que tinha esse custo. É mais ou menos o seguinte, né? Se você colocar todos os papéis, eu acho que durante o auge, né, eu ainda estou, acho que no auge da minha vida executiva, mas durante os meus últimos, sei lá, 20 anos, onde eu tive mais intenso aí nessas mudanças de país, eu colocava o trabalho em primeiro lugar, o social em segundo lugar, a família em terceiro lugar, a saúde física num quarto lugar distante e o Marcelo lá em quinto lugar, mas bem longe. Porque eu achava que se eu tivesse bem no trabalho, socialmente, com a minha família e cuidando minimamente da minha vida, da minha saúde física, o Marcelo estaria bem. E não é assim. Realmente não é assim. O Marcelo precisava estar bem para que o Marcelo, nos outros 4 papéis, pudesse estar melhor. Então, é um desafio enorme. E eu aprendi do jeito ruim, eu diria. Eu aprendi com um custo físico, emocional grande. Mas aprendi, né? Eu acho que o importante na vida é isso, né? Você tá sempre aprendendo, né? Tá sempre disposto a aprender, inclusive sobre os desafios que te pertencem, né? O Marcelo pertence a mim, só a mim. Só eu posso cuidar dele, né? As outras pessoas podem ajudar, mas eu preciso cuidar dele. E esse foi o aprendizado. De novo, não tenho nenhum arrependimento desses momentos de intensidade no trabalho, de paixão no trabalho, de intensidade social, de intensidade com a família, ou de intensidade física e abrir mão de uma coisa por outra, mas eu queria ter aprendido antes, porque eu acho que eu seria ainda melhor sucedido em todos esses papéis, ou pelo menos teria navegado por eles sem um custo tão alto. Eu entendo que você está falando como algo que faz parte mesmo da vida. A gente tem vários papéis e priorizamos aí muitas vezes alguns desses papéis em alguns momentos da nossa vida, né? Agora, se a gente tem, como você disse, o Marcelo na frente, todos os outros papéis, eles provavelmente saem
de uma forma melhor. Eu gosto muito daquela analogia, que é meio batida, mas eu acho ela muito perfeita, que é com a máscara de oxigênio do avião, né? Não adianta querer colocar a máscara primeiro Aqui antes de você. primeiro em você, para que o restante, né, você esteja apto a fazer. Então, eu vejo muito isso na sua narrativa e eu acho isso fundamental, porque muitas vezes as pessoas que estão trabalhando como executivos, em papéis de gestão e liderança, é esperado que elas deem conta de tudo, a qualquer preço, né? Mas eu acho que, enfim, se você me permitir te interromper, sim, eu concordo 100%. Claro. Né? É esperado que o executivo atinja os resultados a qualquer custo. Mas essa é uma máxima que os próprios executivos criaram. Né? Eu acho que pessoas como eu, e essa geração nova está um pouco diferente, mas pessoas como eu e anteriores a mim, eu fui contemporâneo, né, muito jovem, eu virei diretor, eu tinha menos de 30 anos, e eu fui contemporâneo de muitos outros diretores que tinham 50 anos e que hoje tem 70. Meu pai é um exemplo. Acho que a geração dele e a minha ainda continua muito com esse negócio de eu preciso me exigir ao máximo, eu preciso entregar ao máximo, ao custo de mim mesmo. E isso é uma coisa que ainda bem está mudando, né? Acredito, não sei se você concorda, essas gerações novas estão enxergando isso melhor, mas essa é uma máxima não exigida pelas empresas. As empresas não existem, as empresas nada mais são do que nós. E todos nós, imprimindo essa velocidade ou essa intensidade, criamos essa verdade, que não é uma verdade. Dá para desempenhar bem sem ter, né, essa intensidade ou essa maluquice que é o mundo executivo, que tem que entregar tudo e que tem que estar à prova de tudo. Sim, é verdade. Eu vejo, sim, uma geração mais nova com um pouco menos de aderência, né, a esse papel e um pouco mais aberta para o cuidado emocional, mas mesmo na geração mais nova a gente ainda encontra muita resistência, talvez por estarem ainda convivendo com executivos que têm essa mentalidade e acabam tendo que tem que se adequar a isso, né? E eu vejo muita resistência, Marcelo, do executivo em perceber, né, a necessidade do cuidado emocional como apenas um cuidado e não como uma fraqueza. Como foi para você essa percepção e essa tomada de decisão, né? Você teve alguma resistência com você mesmo nisso? Que bom que você usou essa palavra fraqueza. Eu quero explorar essa palavra aí nesse meu comentário. Quando eu percebi isso, e eu percebi por diversas razões, né, enfim, por manifestações familiares ou sociais, ou pelo meu próprio comportamento no trabalho, eu descobri que isso não era tratar uma fraqueza, isso era, na verdade, me fortalecer para desempenhar os outros papéis. E eu acho que essa consciência foi, para mim, o ponto da virada, né? Quando eu descobri que, na verdade, aquilo não era uma debilidade, era, na verdade, uma busca por fortalecimento, aquilo me deu mais conforto. E por que eu descobri? Eu estou falando muito eu. Porque o executivo no topo, e na minha carreira eu tive sempre no topo, é muito solitário. Eu escutei isso, enfim, na minha primeira nomeação como diretor, ainda no banco, ainda no mundo de serviços financeiros, do diretor de recursos humanos, que virou meu par, e era um cara muito sábio, Ele disse, cara, me chamou na sala, ele falou, cara, deixa eu te contar uma verdade, você vai ficar sozinho. Você vai deixar de ser o cara que questiona e você vai ser o cara que as pessoas vão procurar para ter respostas. Você vai deixar de ser o cara que trabalha e contribui e as pessoas vão esperar de você uma estratégia e uma execução perfeitas. As pessoas vão esperar de você que você seja uma fortaleza. E aquilo ficou muito marcado para mim, de novo, e eu levei aquilo muito ao pé da letra. Até quando eu descobri que não, eu sou só o Marcelo, eu sou uma pessoa. E com todas as minhas capacidades e toda a minha bagagem, eu posso entregar coisas maravilhosas para a empresa. Mas eu preciso estar bem, eu preciso me fortalecer para isso. Então, vamos dizer, a decisão, e eu faço terapia já há quase 10 anos, a decisão de buscar um apoio profissional, isso é um apoio profissional, né? Assim como as pessoas nas empresas, né? Falam, a gente tem um problema, a gente tem um desafio, a gente tem uma oportunidade, vamos buscar um consultor e o consultor vai ajudar? Vai, sem dúvida vai. A minha busca pela terapia foi buscar um consultor para o Marcelo. Né? O que o Marcelo precisa fazer para fazer mais e melhor? De novo, para se fortalecer, e não para se tratar. Né? Eu nunca pensei que eu estava me tratando. Então, essa minha decisão
foi muito baseada no ponto quando eu enxerguei que realmente eu ia ficar sozinho, e isso não ia mudar, né? Você está no topo, você está sozinho, todo mundo te busca por soluções, e quem é que você busca? Né? Você busca você, então você tem que estar forte. Para poder fazer isso, e na verdade foi quase que inconsciente, mas eu sempre tive os times com quem eu trabalhei muito do meu lado, e eu sempre tive os meus superiores também muito do meu lado, porque eu sempre fui muito transparente. Eu acredito muito nisso. Quando você, como eu te disse, né, não se prioriza e se coloca em último lugar, e quase nunca você consegue chegar naquele último lugar, se desempenha tão intensamente todos os papéis que não sobra tempo nem energia para você cuidar de você. Mas quando você é transparente, as pessoas veem que você está precisando se fortalecer para fazer melhor as coisas, e aí elas te apoiam. E aí, quando eu disse, estou fazendo terapia, e eu dizia isso de várias maneiras, não, agora eu tenho uma reunião comigo mesmo, não, agora eu tenho um compromisso com o Marcelo. As pessoas, mas o que é? Não, eu estou fazendo terapia. E as pessoas falavam, nossa, que bom. Porque, como eu sempre fui muito transparente, as pessoas falavam, nossa, esse cara tá reconhecendo que ele precisa se fortalecer para poder ser melhor. E as pessoas querem o seu bem. Se você consegue ser transparente, consegue ser uma pessoa positiva, o entorno quer o seu bem. Falta você reconhecer. No meu caso, faltava eu reconhecer que eu precisava querer o meu bem. Que eu precisava querer, né, ter equipamento e ferramentas profissionais, de um apoio profissional para poder ser melhor. Então, eu nunca tive um tabu. É verdade e é lamentável, né, e é bom, por outro lado, que as mulheres apoiam mais e mais rapidamente do que os homens. Alguns homens ainda têm um pouco do preconceito de, não, imagina, como é que eu vou buscar ajuda? Não. Mas mesmo assim, os comentários, de novo, se você é transparente e tem o compromisso, os comentários foram sempre muito positivos. Sejam comentários diretos, não, que bom que você está fazendo terapia, ou sejam comentários indiretos, tipo, não, cara, não leva isso a sério assim, não, cara, pega leve, vai lá, cara, vai sair, toma um café, tipo, nossa, que toque que esse cara tá me dando. Ele tá falando assim, cara, vai pro cantinho e pensa, né? Que nem a gente fala com a criança pequena quando ela faz alguma coisa, vai se conhecer, vai pro cantinho e pensa. É isso, vai pro cantinho e pensa, cara. E para pensar, com esse monte de coisa que a gente faz, como executivo, pai, todos os papéis, você precisa de um tempo, de um compromisso e de um apoio profissional. Então, não, nunca tive um tabu e nunca tive uma resistência, mas, de novo, eu demorei para poder chegar lá. Eu demorei para passar essa jornada e reconhecer que isso era fundamental, não era que isso era só necessário, isso era fundamental. Nossa, é muito bacana ouvir, né, esse grau de consciência, porque a gente escuta muitos relatos ao contrário, sabe, Marcelo? Eu vejo, assim, a sua condição de se perceber, de se conhecer e de tomar a decisão e ver como uma fortaleza, né, um fortalecimento e não como uma fraqueza, o cuidar da saúde mental, assim como cuidar da saúde física, porque as duas coisas é o que nos sustentam em pé, como um relato ainda mais raro entre executivos. Eu ouvi, por exemplo, algumas semanas atrás, uma direção falando do CEO, que toda reunião que entra na semana tinha que falar assim, nossa, ainda bem que essas janelas são vedadas, senão eu já ia me jogar daqui, que tá difícil, né? E todo mundo levando em tom de brincadeira, né? E eu fico pensando, o que tem por trás dessa fala tão constante, né? Tão colocada o tempo todo e que se banaliza, né? Até pela própria pessoa que fala. Quando eu te falei no início que eu encaro o trabalho como diversão, eu já usei essa expressão várias vezes. Não, ainda bem que essa janela é vedada, senão eu me jogava da janela. Ainda bem que a gente está no primeiro andar, e normalmente era no 40º tanto andar, senão eu me jogava na janela. Mas eu sempre emendava com o seguinte, todo dia a gente tem uma razão para se jogar na janela, mas tem duas para comemorar. Então, vai, cara, investe no seu dia, vai até mais tarde, não vai até mais tarde no sentido de vai até tarde, né? Espera o seu dia passar, né? Produza o seu dia, porque aí quando você olhar no fim do dia, você vai falar, que bom que eu não me joguei pela janela às 10, porque ao meio-dia eu celebrei e às 4 da tarde eu celebrei de novo. De novo, é um pouco de atitude também, né? As pessoas que ficam com a nuvenzinha escura na cabeça, acho que vão demorar mais tempo para descobrir que elas precisam de apoio profissional para cuidar delas e, com isso, poder desempenhar melhor o papel executivo, o papel familiar ou o papel social. Tem que ser divertido, né? Tem que ser prazeroso. E eu acho que essa crença me levou a ter essa consciência, ainda que tardiamente do meu ponto de vista, mas a tempo, muito a tempo, né? Eu ainda estou, de novo, no auge da produção e me sentindo muito mais feliz comigo.
Que bom. E você passou por algumas situações também peculiares, né? Então, você vem liderando pessoas em países diferentes, né? E tendo esse cuidado, essa preocupação com você. E eu queria que você contasse um pouco, né? Como foi você manter esse cuidado com a sua saúde emocional nesse contexto de deslocamento, de adaptação cultural, de distanciamento da família, né? E de amigos queridos que você vai formando, né? Ao longo desses momentos de vivência em lugares diferentes. Acho que a primeira constatação aí é a seguinte: quando você está em outro país, em outra cultura, né, em outra economia, em outro contexto, o trabalho é potencializado, eu acho que a terceira ou a quarta potência. Porque o trabalho dentro do seu domínio cultural, do idioma, né, dos costumes, das comidas, da sua rede social, dos seus amigos e família, é o trabalho. Mas o trabalho em outra cultura, ele é potencializado porque a adaptação cultural é um trabalho. Custa trabalho, né? Eu fiz isso de novo, eu fiz isso 4 vezes. Eu falava, mas nas 5 vezes, na verdade, eu fiz um intercâmbio também quando eu estava na escola. E eu achava que passava, né, que não ia acontecer de novo. Do primeiro mês ou segundo mês, você termina o dia com dor no maxilar e dor de cabeça. Porque você articula em outro idioma. E aconteceu todas as vezes. Não tem jeito, é físico, né? Você articula palavras diferentes num idioma diferente. Você se sente mal, né? A comida não é a mesma. Você sente fome de comer coisas que você está acostumado. Então, o trabalho, enfim, as notícias, você cruza no escritório de manhã tomando um café e você sempre comenta uma notícia, né, do futebol, da política. Você está dentro da cultura brasileira, no nosso caso, você está inserido, você sabe o que está acontecendo. Você precisa beber daquela cultura e daquela organização social para poder comentar, mesmo que seja num cafezinho. Isso é um grande trabalho, além do seu trabalho normal. Além disso, o trabalho de adaptação da sua família. Se você tem uma família que vai te acompanhar, dá muito trabalho, porque a sua família também, os indivíduos também estão vivendo aquele mesmo choque. E estão olhando para você, assim como a empresa olha para você como executivo, como uma fortaleza, a sua família olha para você como uma fortaleza. Afinal de contas, foi por causa de você que aquela mudança aconteceu. E ter essa consciência, ter essa tenacidade, né? Porque o sofrimento da família às vezes te gera sofrimento também, ou quase sempre, é muito importante. Isso dá um trabalho enorme, né? O trabalho de adaptar a família ao novo contexto também é um trabalho. Então, por isso que eu digo que o trabalho fica potencializado aí, a terceira ou a quarta potência, né? E aí, ao mesmo tempo, as suas redes de apoio ficam completamente escassas. Você está num ambiente onde você não conhece, né, não tem, né, intimidade social suficiente com ninguém para conversar dessas coisas, ou para conversar de você, ou você não está pronto para poder abrir esses temas, porque isso pode demonstrar fraqueza e contra tudo aquilo que essas pessoas esperam. E aí você evita reconhecer seus medos. Você fala, não, eu vou enfrentar. Não tem problema, isso daí eu vou dar um jeito. A indiferença das pessoas em outras culturas, isso é comum, né? Quando você chega, você é o estranho, né? E as pessoas sabem que você é o estranho. E às vezes as pessoas, uma coisa simples, né? Vão almoçar e não te chamam, por talvez vergonha, porque você é o chefe, ou porque vão conversar de um tema, enfim, banal da vida, banal daquele lugar, que você não vai saber mesmo. De novo, isso é outro trabalho, isso dá trabalho também, né? Você se envolver e conseguir ser interessante a ponto de ser convidado para almoçar. Mas, enfim, então, o fato de cuidar de você mesmo enquanto você está numa missão, eu chamo, né, fora do seu contexto natural, enfim, é a potencialização máxima desse trabalho, né? Você tem o seu trabalho, você está trabalhando para se adaptar culturalmente, você está trabalhando para adaptar a sua família culturalmente, você está trabalhando para poder conviver socialmente com as pessoas, e você ainda tem que trabalhar para você ser mais forte. É muito desafiador. Enquanto estava fora do Brasil, e a gente não tinha o grande benefício que a pandemia nos trouxe, que é isso, né, esses encontros virtuais, eu voltava para o Brasil a cada 3 meses e marcava uma sessão com a minha terapeuta no consultório. E convenci, e hoje em dia, que bom, enfim, ela já tinha uma terapia remota, e hoje em dia ela só faz terapia de forma remota. Muitas raras vezes ela
ela vai até o consultório, e quando ela vai, eu vou lá para encontrá-la, pelo menos uma vez por ano, mas eu convenci de que fizéssemos, então, sessões remotas. E, de novo, esse é um compromisso. Hoje, de novo, a gente encara isso muito naturalmente, mas naquela época, a gente não tinha experiência da pandemia. No Panamá e no México era diferente, né? E eu consegui fazer isso remotamente. Fiz, inclusive, com terapeutas locais também. Busquei um terapeuta local no Panamá, busquei um terapeuta local no México, e passei a fazer terapia com esses profissionais naquele lugar, o que foi muito bom, porque era uma terapia que estava no contexto deles. Então, eles entendiam, enfim, talvez os meus desafios e como é que aquilo se aplicava no contexto deles, e me ajudavam a me entender melhor, para falar, não, tá certo, quer dizer, tá certo. Eu entendo por que você vê as coisas desse jeito. Aqui é diferente, sem dizer essas palavras, claro. Então, de novo, o trabalho, quando você está numa missão no exterior, ou fora da sua cultura, eu diria até no próprio Brasil, o Brasil é tão grande, tão rico, é potencializado a terceira, quarta, quinta potência, porque não é só o trabalho, tem vários outros trabalhos. Dentre eles, Sim. O trabalho de se cuidar. E aí o trabalho de se cuidar exige muito mais compromisso. E eu acho que o ponto aí empreenda nesse trabalho de se cuidar, e seja aberto para ele. Empreenda no sentido de faça uma terapia remota, procure apoio local, procure desenvolver uma rede de apoio mais perto, porque a sua rede de apoio original vai ficar mais escassa. Enfim, é um trabalho, é um mega trabalho cuidar de você quando você está num contexto diferente daquele onde você já está acostumado. Mas tem que fazer esse trabalho. E você comentou, né, que você tem a sua psicóloga brasileira e fez essa terapia local, né? Enquanto profissional da psicologia, a gente vê uma facilidade muito maior de expressar as emoções e sentimentos na língua natal, na língua mãe. Você sentiu diferença em manter a terapia na sua língua natal e fazer numa língua que não era a sua original? Não, eu tenho uma facilidade muito boa para línguas. Eu não fiz isso de cara, né? Não foi logo que eu cheguei. Eu já estava... Quando eu fui buscar um terapeuta no Panamá e um terapeuta no México, com quem eu fiz talvez 1 ano com cada um aí de terapia, eu já estava lá 1 ano, mais de 1 ano. Então eu já estava integrado nas gírias locais, enfim. Mas, de novo, eu concordo com você, é muito mais fácil se expressar no português, mas eu diria, se você tem fluência o suficiente para se expressar no seu trabalho e ser entendido, então você tem fluência suficiente para se expressar sobre você como profissional. Não use isso como muleta. Se você não tem a oportunidade de fazer de uma maneira remota, ou se fazer da maneira remota não está te adiantando, né, porque você precisa estar pessoalmente, então não, isso não é uma muleta, tá? Se você conversa no seu trabalho, então você conversa sobre você. É só um trabalho a mais, mas esse é só seu, não tem time. Joia, perfeito. E realmente, eu acho que isso que você falou faz muito sentido, porque muitos executivos vão, né, para fora do Brasil, e é uma oportunidade fantástica, né, para a carreira, mas essa outra parte que você contou dos desafios, às vezes é relegado a um segundo plano, porque aumenta, intensifica tudo, né? É mudar de lugar, é lidar com perdas, é lidar com uma solidão maior, uma responsabilidade maior com a família. Então, realmente, é um desafio muito mais intenso, né? E aí eu queria te perguntar, hoje, quando você olha para tudo isso que você fez, né? O que essa sua história trouxe para a sua vida como aprendizado? Eu te diria que vou começar das falhas que eu cometi por não ter essa consciência, e depois te falo um pouco das estradas mais prazerosas que eu consegui navegar ou consegui percorrer depois que eu tive essa consciência. Então, primeiro, estar fora do Brasil num desafio executivo requer um trabalho seu, né, um apoio seu para a família, que deveria ser a sua prioridade e não o seu trabalho executivo. Porque a família é a sua principal rede de apoio e é o seu lugar seguro, principalmente nos primeiros, talvez, meses ou ano dessa aventura.
e a família está completamente debilitada também. Então, ter essa atenção, né, e inclusive sugerir ou provocar ou facilitar que os membros da sua família também tenham esse momento de cuidado emocional próprio, de maneiras diferentes, não só necessariamente na terapia com psicólogos ou profissionais afins, mas também, talvez, enfim, cuidando da sua saúde emocional de outra maneira, com uma atividade paralela à escola, ou com uma atividade paralela à atividade que a pessoa, seu companheiro ou companheira estiver desempenhando, que às vezes é nenhuma, né? Muitas vezes o companheiro é quem acompanha. Então, ter atenção e ter essa sensibilidade de perceber que esse núcleo é o seu lugar seguro e ele precisa de mais ou tanto apoio quanto você é fundamental. O outro é ter claras quais são as suas metas pessoais em relação a esse desafio. Você está indo para esse desafio por um tempo, por um desafio, você está indo com a visão de ficar para sempre, né? Porque isso vai te ajudar a navegar melhor em como é que você cultiva a sua rede de apoio local e como é que você cultiva ainda a sua rede de apoio que você deixou para trás, sejam amigos, sejam profissionais, seja o que for. Quando você vai só levando o tempo, não, estou aqui há 1 mês, estou aqui há 2, estou aqui há 1 ano, estou aqui há 2, eu não sei quando eu vou embora, é muito difícil você estabelecer caminhos para poder cultivar essa sua rede de apoio, que vai ser, que é e vai continuar sendo fundamental na sua caminhada. E o outro é ter compromisso. Se você não tiver compromisso com esse cuidado próprio, ele não vai acontecer. Porque as outras coisas, eu já falei isso antes, as outras 4 coisas vão entrar na frente. Então, esses para mim são os grandes aprendizados aí. A família tem que ser o seu foco de atenção principal e o seu foco de sensibilidade principal, e pensa que não basta cuidar de você, cada um dos seus membros da sua família tem que cuidar de si. E se você é a fortaleza, você tem que ser o enabler disso, né? Ter essas metas pessoais aí, saber quando é que você volta, se você volta, não volta, se você vai para outro lugar, você poder planejar isso no tempo. Agora, tem várias coisas boas que eu aprendi e que eu acho que valem menção aqui. Uma eu falei no começo, trabalho ser diversão. Você começa a se conhecer melhor, você começa a descobrir o que te diverte mais e o que te diverte menos. E aí você começa a ser, inclusive, um executivo melhor, porque você começa a fazer menos o que te diverte menos, isso vai abrir espaço para outras pessoas que acham um monte de diversão naquilo. Então, abre esse espaço, né? Não queira ser onipresente, não queira ser, enfim, o dono de todas as respostas. Porque se algumas coisas não te divertem, então, enfim, descubra o que te diverte e vá profundo nisso e apoie outros que possam se divertir mais em coisas que não te divertem tanto, sem deixar de cumprir com o seu papel, lógico, né? A outra coisa estabeleça esse compromisso de cuidar da sua saúde mental e de cuidar da sua saúde física, e coloque isso na frente. É difícil, né? Mas quando você coloca isso na frente, isso passa a ser uma atividade prioritária. Você abre mão de uma reunião, você reagenda a sua terapia em função de uma reunião que você não pode reagendar, mas você reagenda. Você não simplesmente falta. Passa a ser o seu compromisso com você e é legal, é divertido, é importante. A reunião com você mesmo que você falou, né, Marcelo? Isso. Que é a hora que coloca no mesmo nível de prioridade, né? E põe na agenda, né? Se você usa uma agenda, põe na agenda. Se tem uma secretária que cuida da sua agenda, então a sua secretária cuida disso também. Você fala, esse compromisso aqui, que é a minha terapia, não vai dar tempo essa semana. Uhum. Vai dar, né? Vamos descobrir um tempo. Porque esse é tão importante quanto a reunião do conselho, que é, sei lá, toda a última quarta-feira do mês. Não tem como. Essa aí eu não abro mão. E o seu tempinho também, e o meu tempinho de correr, terça e quinta, eu chego 9 horas, porque eu corro de manhã, também não tem essa de, não, mas tem um café da manhã, hoje tem uma manhã. Então, quarta-feira, né? Cara, enfim, é legal isso, você descobrir que você tem um domínio sobre a sua própria vida. Porque sua. Você não colocou a sua vida na mão dos outros, né? Que são o trabalho, a família, ou os seus amigos, ou os compromissos sociais. Não, é sua. As prioridades passam a ser suas, né? E não terceirizada. Isso é fundamental mesmo. Que bacana. Bom, e você também atua em negócios da nova economia, né? Então, fintechs, e-commerce, startup. Existe uma diferença na pressão, né, de atuar
nesses negócios da nova economia, muda alguma coisa, essa possibilidade ou na necessidade de cuidar da saúde mental nesse cenário? Não, a necessidade absolutamente não. Continua sendo absolutamente fundamental. Eu acho que a diferença é o nível de conforto. Quando você é um executivo de uma grande empresa e está num desafio internacional, né, para que você possa ter se qualificado para aquilo e a empresa investir em você para aquilo, te dá uma certa segurança, né? Ninguém vai te mandar para outro país para depois te falar, não quero mais você, vai embora. Muito raro. Você tem que conseguir fazer coisas muito erradas para que isso aconteça. Mas te dá um certo nível de conforto, porque você fala, bom, eu estou aqui, tem uma empresa enorme por trás de mim, uma multinacional, tem profissionais que cuidam de pessoas e que vão me orientar, inclusive no ponto de cuidar da saúde emocional, a própria empresa vai te dar ferramentas, então você se sente um pouco mais confortável. No mundo da nova economia, muito mais, acho que no mundo do empreendedorismo, né, onde os empreendedores são os próprios, eles são os próprios acionistas, eles são os próprios chief executives, é mais difícil, você não tem esse conforto, né? Talvez uma armadilha possível, que eu vejo muitos empreendedores ou muitos executivos de empresas da nova economia caindo, se eu trocar essa hora que eu tenho de terapia por uma hora de reunião comercial, eu vou abrir novas frentes e meu negócio vai prosperar mais. Talvez no primeiro mês, no segundo, no primeiro 6 meses, e um dia você vai cair, porque você não está se fortalecendo, né? E aí você vai ter um burnout, né? Você vai ter um problema físico, né? Um problema de saúde físico, causado por um tema ligado ao estresse emocional, ou à fadiga, ou ao que seja. Então, a diferença para mim na nova economia vamos dizer, nas grandes empresas, é só o conforto que você tem como executivo para poder dedicar tempo a isso. Mas a necessidade é inquestionável. Eu até discutiria se a necessidade na nova economia, em empreendimentos mais jovens, né, startups, scale-ups, seja ainda maior, porque como você não tem essa rede de profissionais qualificados da grande empresa que cuidam das pessoas, você estando mais sozinho, talvez isso seja mais importante ainda você cuidar de se fortalecer para poder fortalecer o seu papel empresarial, sem esquecer do seu papel familiar ou sem esquecer dos outros papéis. Então é inquestionável, todo mundo precisa, e, de novo, quanto mais longe você está na carreira, ou quanto mais alto, mais a expectativa, mais a necessidade de se fortalecer. Marcelo, então eu acho que nessa nova economia exige muito mais autorresponsabilidade e autopercepção mesmo, né, do executivo, porque ele não tem esse suporte de alguém que pode eventualmente dar um toque aqui ou dar um toque ali de que, olha, precisa olhar para isso porque isso é importante, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental e eu acho que valeria a pena a gente pensar um pouco que tipo de apoio, né, que falta para que essas pessoas em cargo de liderança busquem ajuda emocional, pensando efetivamente nessas, né? Então, eu não tenho ninguém que me aponte, eu estou sozinho. Como é que, talvez, que sinais que eles possam perceber neles para que eles desenvolvam essa responsabilidade e identifiquem a necessidade? Na verdade, tem algumas ferramentas ou algumas práticas boas que estão ligadas ao empreendedorismo que são bons, que, se olhadas dessa forma, são bons indicadores da necessidade de um fortalecimento emocional pelos executivos, líderes, empreendedores. O primeiro é a governança. Uma empresa do tamanho que seja, mesmo que ainda esteja no PowerPoint, toda empresa precisa estabelecer bons parâmetros de governança. E por que eu falo que a governança é um bom indicador? Porque a governança passa, além de controles, né, e de números e etc., ela passa por ter uma rede de apoio que no mundo corporativo, ou nesse mundo nova economia, a gente chama de advisors, ou a gente chama de board, ou a gente chama de quem são os investidores. E isso vai obrigar esse executivo, empreendedor, empresário, a ter uma rede de apoio executiva, que pode sim, se ele usar essa ferramenta da governança como um bom sinalizador para
para o seu nível de fortalecimento emocional, isso pode sim ser um bom indicador. Eu vou dar um exemplo, né? Eu sou um empreendedor de sucesso, eu tive a ideia, eu junto com o meu co-founder aqui, a gente codou o negócio e fez o produto, e ele nasceu, e a gente está agora crescendo no mercado, né? A gente já tem um MVP e agora a gente está andando para poder crescer o nosso negócio. E eu estou comprometido com isso, eu faço isso, e fora isso eu jogo paddle no fim de semana e eu cuido da minha família. Você não tem uma rede de advisors, eu sempre não captou investimento, mas você não tem uma rede de advisors informal? Não, eu e o meu co-founder, a gente está indo lá. Cara, a chance de você cair quando você enfraquecer e não perceber é grande, e aí você vai cair, o seu negócio vai cair junto. Então, bons princípios de governança podem te ajudar a perceber quando é que você está fraco ou precisando se fortalecer emocionalmente. Porque você vai precisar ir para uma reunião com pessoas que são independentes, sejam estatutários ou não, sejam investidores ou não, mas são independentes, e essas pessoas vão te fazer perguntas difíceis e você vai ver como é que você reage, ou essas pessoas, dependendo do nível de intimidade que esse grupo atinja com você, vão até te dizer, cara, você precisa pensar mais nisso, você precisa pensar mais naquilo. Então esse é um bom, eu diria que essa é uma ótima prática para que os empreendedores ou empresários consigam enxergar a sua necessidade de se fortalecer emocionalmente. Essa boa prática da governança e de ter conselhos, boards, advisors, enfim, ter a disciplina de se reunir com pessoas independentes do seu negócio de tempos em tempos. Eu acho que a outra grande ferramenta é gestão de time. Normalmente, né, as empresas da nova economia nascem sem ter, né, ninguém especializado nisso, começam a crescer, começam a contratar gente, e começam a contratar, como é tendencioso, né? O ser humano é tendencioso, a gente tende a trazer gente para perto de nós que são iguais, enquanto que, na verdade, quanto mais diferentes formos, mais ricos somos, mas a gente é assim. E aí, de repente, você vê que você tem um time, e você fala, bom, eu preciso trazer uma pessoa para cuidar de gente. E aí você traz um profissional e chama ele de RH, ou de Chief People Officer, né? Não. A minha sugestão cuide você. Se o seu negócio já precisa de gente para prosperar, e ele é seu, e você teve a ideia, e você está orgulhoso, e você é o empreendedor, e você é o founder, então você tem que ser a pessoa que inspira essas outras pessoas a terem o mesmo nível de paixão que você tem. E sim, você vai precisar de gente que faça disciplinas de recursos humanos, mas seja você o Chief People Officer, porque isso vai ser um grande termômetro. Você vai ver na sua interação com as pessoas se você está sendo aquele cara que, no mundo das grandes empresas, quando faz uma reunião, todo mundo fala, nossa, esse cara vai chegar aqui, eu vou pular pela janela. Ou se você está sendo aquele cara, que é o que todo empreendedor ou todo empresário quer ser, que quando sai pela rua carregando a bandeira, vai todo mundo junto com ele, porque acredita naquela bandeira. Então, resumindo, no mundo de empreendedores, empresários e pequenas empresas, ou empresas que estão crescendo muito, né? De novo, as scale-ups, para mim, se encaixam nesse modelo aí. Duas ferramentas, talvez banais, mas que as pessoas precisam enxergar como dois bons sinalizadores para a sua necessidade de fortalecimento emocional. A governança, através de boards e advisors, e a gestão de pessoas, porque isso é um bom termômetro de como você está com você mesmo. Se você está em paz, você inspira paz. Se você está em guerra, né? Cuidado. Bom, para a gente finalizar, você deu assim várias dicas para as lideranças poderem olhar para a sua saúde mental, né? Se você tivesse que dar uma dica de por onde começar, qual seria? Difícil, hein? Eu acho que a dica do por onde começar coincide com por onde terminar. Coloque você primeiro. Isso não é uma posição egoísta. Isso é só uma posição humana. Se você não cuidar de você, ninguém mais vai cuidar. E cuidar de você, ou colocar você primeiro, não quer dizer desdenhar todo o resto. Ao contrário, talvez queira dizer apreciar melhor todo o resto, porque você está consciente de quem você é e de como é que você vai desempenhar aquele papel. Eu acho que colocar você em primeiro lugar, e vou traduzir isso talvez,
como é que eu vou para uma reunião agora e é uma reunião complicada e, de novo, não importa o tamanho da empresa, né? Eu sou um empreendedor, sou um empresário, ou eu sou um executivo, o principal executivo de um negócio num país diferente, não importa. Eu vou para uma reunião agora e vai ser uma reunião difícil, porque a gente vai discutir o orçamento. O orçamento é sempre uma reunião difícil. Como é que eu quero sair dessa reunião? Como é que eu quero me sentir quando eu sair de lá? Eu quero me sentir bem, eu quero sentir que eu consegui criar uma discussão tranquila, ou eu quero sair de lá com uma vitória nesse ponto aqui. Então, prepare o seu briefing mental de qual é o seu objetivo naquela reunião, ou qual é o seu objetivo naquela visita comercial, ou qual é o seu objetivo naquela interação, o que seja. Prepare o seu briefing mental de qual é o seu objetivo e traduza isso e como é que eu vou me comportar para atingir o meu objetivo. Porque isso vai te fazer ser, de novo, egoísta, a ponto de pensar que o seu comportamento vai direcionar o fim daquela discussão. E vai. Ou pelo menos, se não direcionar o fim daquela discussão, ele vai evitar que o fim daquela discussão seja completamente oposto ao objetivo que você tinha. Isso que é ser egoísta, eu falo. Invista, melhor dito, 2 minutos do seu tempo caminhando para aquele encontro, preparando aqui, abrindo a câmera para poder entrar, pensando, o que eu quero disso? Não, eu quero sair daqui com um orçamento garantido que eu não vá me comprometer em crescer mais do que 10% esse ano. Mas eu topo, se a gente chegar nos 12, eu acho que eu tenho da onde tirar, então eu topo 12. Mas eu também quero ganhar esse orçamento de marketing aqui, porque para isso eu garanto que eu cresço os 10. E como é que eu quero sair dessa reunião? Não, eu quero sair como o cara que conciliou, né? O cara de finanças vai falar que não tem dinheiro e que quer mais, e o outro vai falar que, enfim, eu quero sair como o cara que concilia, eu não quero sair como o cara que saiu derrotado. Ponto. Testa com uma reunião pequena, testa com uma discussão de 1 a 1, mas estabelece o objetivo e determina o comportamento que você vai ter, porque o risco aí ou o objetivo não vai ser atingido, vai ser o contrário de tudo, ou o pior risco é a frustração. Como você não pensou no comportamento que você queria ter, você entrou na reunião, foi carregado pelo movimento da discussão e acabou, né, não chegando onde você queria, mas você saiu de uma maneira diferente do que você queria sair. Isso é frustração, né? Você sai se penalizando, e isso é o pior peso, é muito pior do que você não chegar num resultado, né? Quando você pensa, eu queria ter sido agradável e fui desagradável, meu Deus, isso dói muito mais. Então, acho que começa por aí, começa se colocando em primeiro lugar, e não pense que isso é egoísmo, não é isso, é só autoconsciência. Autoconsciência e autoconhecimento emocional, né? Porque você vai conseguindo direcionar aquilo que você deseja a partir de como você se coloca, e isso tem tudo a ver com as suas emoções, né, Marcelo? Que bacana. Bom, a gente chegou no final, né? Então eu queria de novo agradecer a sua presença e também de quem está assistindo. Eu tenho certeza que é uma mensagem que vai alcançar, assim, muitas pessoas que estão ali, né? Nossa, estou sentindo alguma coisa e não sei muito para onde ir. Eu ouvi a experiência de alguém. Eu acho que é sempre algo que colabora muito para a gente poder perceber o que está acontecendo com a gente próprio, né? Então, muito obrigada, viu, Marcelo, pela sua participação. Imagina, de nada. Muito obrigado por me convidar, parabéns pelo seu trabalho. Eu já te disse, é fundamental, né? Enfim, eu vivi isso na prática. É fundamental que as pessoas se preparem quando estão indo para desafios internacionais ou até, de novo, desafios diferentes aqui dentro do Brasil, mas é muito importante que as pessoas se preparem, né? Não se preparem só como executivos ou como outros papéis, mas as pessoas se preparem como pessoas. E esse é o trabalho mais importante que cada um tem que fazer consigo mesmo. Que bom, que bom. Bom, também queria agradecer as pessoas que estão nos assistindo. Para conhecer mais sobre o nosso trabalho, acessem nosso site www.cliapsicologia.com.br. Nós temos sedes em Campinas, Piracicaba e Santo André, e também pode nos acompanhar pelas redes sociais, @cliapsicologia. Muito obrigada e até a próxima.